Era para ser só mais um dia comum. Ela chegou cedo, como sempre, mas bastou um erro, que nem era dela, para sua dignidade ser pisoteada, na frente de todos. Chamaram de incompetente, disseram que era sorte ela estar ali. E no final, quando a verdade veio à tona, o gerente descobriu o que realmente aconteceu. Só que naquele momento, já era tarde demais. Assista até o fim. Essa história mostra como a pressa em julgar pode destruir muito mais do que um cargo. Clara era invisível para quase todos. Tinha 28 anos, cabelos castanhos escuros sempre presos, pele morena clara, rosto sereno. Vivia com sua mãe e o irmão mais novo em um bairro afastado. Pegava 2 ônibus e um metrô para chegar ao trabalho. Trabalhava numa grande rede de varejo, mas não no caixa, nem no atendimento. Ela era do estoque. Organizava mercadorias, controlava planilhas, carregava caixas. Sempre calada, sempre pontual, sempre correta. Mas ninguém notava isso. O setor era comandado por Marcos, o gerente. Homem elegante, exigente, perfeccionista, mas também arrogante. Nunca lembrava o nome dela, chamava de menina do estoque, e só aparecia quando algo dava errado. E foi exatamente isso que aconteceu, na manhã da sexta-feira em que tudo começou a desmoronar. Um pedido enorme de eletrônicos havia sido extraviado. Mais de 80 mil reais em produtos sumiram do sistema. O clima ficou tenso. Clientes esperando, supervisores cobrando, e Marcos entrou furioso no estoque. Quem organizou esse lote? Eu organizei, respondeu Clara baixando os olhos. Então ótimo, tá explicado. Como assim? Ela tentou se defender. Não tem como assim. Você errou. E feio. A empresa perdeu dinheiro. E se depender de mim, vai perder você também. Clara congelou. Eu revisei tudo, juro. Jura? Então você tá me chamando de mentiroso? Colegas pararam de trabalhar. O estoque inteiro ouviu. Foi humilhante, público, cruel. Ela passou o resto do dia com o peito apertado. Não almoçou. Não falou com ninguém. Chegou em casa com os olhos vermelhos. Mas mesmo assim, voltou no dia seguinte. Porque quem precisa não pode parar. Naquela noite, Clara não dormiu. Revirou na cama. Encarou o teto. Repetiu mentalmente cada passo que havia dado na organização do estoque. Tinha certeza de que não errou. Ela era meticulosa. Anotava tudo, 2 vezes. E foi então que decidiu. Iria voltar mais cedo no dia seguinte. Antes de todo mundo. Antes até do gerente. Chegou antes das luzes estarem acesas. Usou a lanterna do celular. Revistou caixas, conferiu etiquetas, recontou os itens, até que encontrou uma pilha de caixas escondida atrás de uma divisória de papelão. Eram os eletrônicos extraviados, com as etiquetas da remessa perdida, com as datas, e com uma assinatura, que não era a dela. Era de Henrique, outro funcionário do setor, conhecido por ser folgado, sempre tentando empurrar trabalho para os outros. Clara tirou fotos, filmou o local, salvou os registros em um pendrive. E respirou fundo. Por um segundo, pensou em ir direto até o gerente, mas hesitou. Ela sabia o que ele pensava dela. Sabia que, mesmo com provas, talvez ele duvidasse. Foi então que decidiu falar com a única pessoa que sempre a tratou com respeito. Dona Jurema, a funcionária mais antiga da loja. Clara, minha filha, se isso aqui estiver certo, é grave. Eu sei, mas eu não quero confusão. Eu só não quero sair como culpada por algo que não fiz. Jurema segurou a mão dela. Verdade não é confusão, menina. Verdade é justiça. No dia seguinte, Jurema fez o que Clara não teve coragem. Entregou os registros para o subgerente, que estava cobrindo Marcos por algumas horas. Em menos de 15 minutos, o assunto explodiu nos bastidores da empresa. Henrique foi chamado. Tremeu, negou. Mas os vídeos eram claros. As datas, inquestionáveis. E Marcos, quando soube, ficou em silêncio.
Pela primeira vez, ele não tinha uma resposta na ponta da língua. Na manhã seguinte, o nome de Clara percorreu os corredores. Não como motivo de piada, não como a moça do estoque, mas como a funcionária que provou sua inocência. Sozinha. O gerente Marcos foi chamado na sala da gerência geral. Ao lado dele estavam o diretor regional, o subgerente e... Clara. Ela entrou com os ombros firmes, mas o coração disparado. Na mão, o pendrive com os registros. No olhar, nenhuma arrogância. Apenas verdade. Senhor Marcos, já tivemos acesso ao material, disse o diretor. Agora queremos entender como a senhora Clara foi acusada publicamente por um erro que, claramente, não cometeu. Marcos coçou a testa, desconcertado. Eu agi no impulso. Achei que ela tinha... Enfim, como era responsável pela área. O senhor a acusou na frente de outros funcionários, correto? Sim, mas... E não investigou? Não pediu nenhum relatório? Não conferiu as assinaturas? Eu... Confesso que não. Foi um erro. Clara, até então calada, respirou fundo. Eu não quero ver ninguém demitido por minha causa. Eu só queria respeito. E que as pessoas não julguem só pela aparência ou pelo cargo. A sala ficou em silêncio. Até o diretor concluir. Marcos, você será oficialmente advertido. E Clara, a empresa te deve um pedido público de desculpas. E mais que isso, reconhecimento. Naquele dia, uma circular interna foi enviada a todos os setores. Assinada pelo próprio diretor. Contava o ocorrido, reconhecia o erro. E elogiava a coragem, a ética e a inteligência de Clara. Mas o que mais marcou foi o que aconteceu no final da tarde. Quando Clara voltou ao estoque, Marcos estava lá, sozinho, com os olhos cansados e o orgulho despedaçado. Clara, eu errei feio com você. Não era só um erro de planilha, foi um erro de caráter. E eu sinto muito. Ela o olhou, com sinceridade. Todo mundo erra, Sr. Marcos. Mas o que a gente faz depois disso é o que mostra quem realmente somos. O nome de Clara passou a ser falado com respeito. Funcionários que antes nem olhavam em sua direção, agora pediam ajuda. Até o gerente Marcos, depois da advertência oficial, passou a tratá-la com mais educação. Mas Clara não mudou. Continuava simples. Chegava cedo, saía no horário. Era educada com todos. E só se envolvia quando era necessário. Uma semana depois do episódio, ela recebeu uma notificação interna. Convocação para reunião com o RH e a diretoria regional. Clara achou que fosse algo burocrático, mas se surpreendeu. Ao entrar na sala, encontrou o diretor sorrindo. Clara, a gente acompanha a sua trajetória há algum tempo. E agora, com tudo o que aconteceu, ficou ainda mais claro. Você tem algo raro. Ela se ajeitou na cadeira, tímida. Queremos te oferecer um novo cargo. Um posto na equipe de auditoria interna, que lida com prevenção de falhas operacionais. Você teria mais autonomia, outro salário e reconhecimento. Ela arregalou os olhos. Mas eu nem tenho faculdade. E nem sempre é o diploma que mostra caráter. Você tem o que muitos aqui não têm: integridade e visão. Clara aceitou, mas com uma condição. Posso continuar no estoque por mais algumas semanas? Quero terminar o inventário atual. E treinar alguém antes de sair. O diretor sorriu. Mais uma prova de que fizemos a escolha certa. A notícia da promoção correu rápido. Alguns colegas aplaudiram, outros torceram o nariz. E um pequeno grupo começou a falar pelas costas. Ela deve ter alguém lá dentro. Ninguém sobe assim do nada. Aposto que foi para livrar a cara da empresa. Clara ouviu, silenciosamente, e guardou a dor no peito. Não pelo que diziam, mas por saber que, para algumas pessoas, nada nunca seria suficiente. Clara começou na nova função como tudo na vida dela, em silêncio, com humildade e atenção.
Observava antes de agir. Escutava mais do que falava. Mas quando falava, todos paravam para ouvir. A equipe de auditoria rapidamente percebeu que ela via coisas que ninguém notava. Falhas nos processos, atalhos perigosos, erros que se repetiam, mas que todos ignoravam. Até que um dia, um novo escândalo quase atingiu a empresa. Um lote inteiro de televisores foi entregue a um endereço incorreto. O prejuízo poderia ser de mais de R$100 mil. Ninguém sabia o que fazer. O sistema dizia que o pedido havia sido processado corretamente. O cliente exigia uma solução. Reuniões foram marcadas. Chefes pressionavam. E no meio da confusão, Clara pediu a palavra. Eu sei onde está o erro. Todos se calaram. Ela se aproximou do telão, conectou seu notebook e mostrou. O sistema usou um CEP antigo, que ainda estava vinculado ao cliente. O campo não foi atualizado por causa de um bug que eu já havia apontado num relatório há 2 semanas. O silêncio foi total. O diretor suspirou fundo. E por que ninguém viu isso? Porque estavam ocupados demais tentando encontrar culpados, disse Clara, com a voz firme, porém respeitosa. A encomenda foi recuperada a tempo. O cliente ficou satisfeito. E a empresa, mais uma vez, foi salva por ela. Dessa vez não houve desconfiança. Não houve cochichos. Houve aplausos. Respeito. E, finalmente, admiração. Na semana seguinte, a empresa fez algo inédito. Organizou um encontro interno com todos os setores. No palco, subiram diretores, coordenadores e Clara. Timidamente, ela pegou o microfone. Eu não sou melhor que ninguém aqui, mas aprendi que a gente precisa parar de julgar o outro só pelo que parece. No meu primeiro mês aqui, me chamaram de invisível. Hoje, eu estou aqui. E tudo o que eu fiz foi não desistir de mim. Aplausos ecoaram pela sala. Marcos, o ex-gerente, a observava ao fundo, com os olhos marejados e um leve sorriso no rosto. Na saída, Clara olhou para o prédio, respirou fundo e sorriu. Não era mais a moça do estoque. Era a mulher que ensinou uma empresa inteira o valor do respeito. Se essa história tocou seu coração, comente. Respeito não tem cargo. E se inscreva no canal, porque aqui, cada história é feita para te emocionar de verdade.